A comida, o corante e os adoradores de políticos, por Paula Schmidt. Um povo tem um governo que merece, e ele merece o governo que exige. Esse prognóstico implacável nem sempre é verdadeiro, mas quase sempre é. Um povo educado e exigente terá um governo mais eficiente e cumpridor dos seus deveres, sujeito a prestar contas e obrigado a mostrar serviço. Já um povo mal informado, passivo e obediente não será respeitado, e a ele nada será devido. O homem pode não ser a medida de todas as coisas, mas ele certamente define a medida de como é tratado. Um exemplo ilustra esse axioma de forma irrefutável. A lista de ingredientes de comida processada nos Estados Unidos e no Reino Unido. Produtos reconhecidos mundialmente: Doritos, ketchup, Mountain Dew e Campbell's têm ingredientes diferentes dependendo da população a qual se destinam. Ainda que da mesma marca e feitos pelo mesmo fabricante, esses produtos mostram que uns são melhores que os outros e o respeito que impõem é proporcional ao respeito que recebem. As imagens abaixo foram republicadas no meu X, ex-Twitter, em 2019 a partir do Instagram de Vani Hari, conhecida como Food Baby, hoje consultora informal de Robert Kennedy Jr., no comando da Secretaria de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. A diferença entre os ingredientes é notável, mesmo sem conhecimento do inglês. Na Inglaterra, os colorantes de alimentos empacotados são geralmente naturais, feitos de cúrcuma, páprica, urucum, beterraba. Nos Estados Unidos, os colorantes têm versões sintéticas com nomes impronunciáveis, cheios de números e patentes. Vejam o refrigerante Mountain Dew. No Reino Unido, ele é colorido com beta-caroteno, uma substância orgânica extraída de produtos naturais e tão boa para a saúde que é vendida como suplemento vitamínico. Já nos Estados Unidos, o Mountain Dew é colorido com Yellow 5 ou tartrazine, uma substância química que não traz benefício algum à saúde e é suspeita de causar muita coisa ruim, da exacerbação da asma até o aumento do déficit de atenção em crianças, como mostra o estudo O Fator Dieta na Desordem de Déficit de Atenção e Hiperatividade, publicado na revista científica Pediatrics, ou este relatório de 311 páginas, mostrando a associação entre potenciais efeitos neurocomportamentais em crianças advindos de corante sintético na comida. O Mountain Dew nos Estados Unidos, diferentemente da sua versão no Reino Unido, era ao menos até recentemente feito com BVO, ou óleo vegetal bromado, na sigla em inglês. Proibido em países da União Europeia e no Japão, o óleo bromado só teve sua autorização suspensa nos Estados Unidos em 2024, quando a lenta e notoriamente corrupta FDA se rendeu às evidências científicas e admitiu que o uso do BVO pode causar ou exacerbar problemas neurológicos, perda de memória e danos à tireoide, entre outros. O ketchup também tem ingredientes diferentes dependendo do país, o que significa dizer, dependendo das leis que dependem dos políticos que dependem do povo. O povo é a medida de suas leis. Nos Estados Unidos, o ketchup da marca Heinz é adoçado com xarope de milho de alta frutose, associado a vários problemas de saúde, da síndrome metabólica à malabsorção de nutrientes, passando por doenças crônicas
como mostra esse artigo científico publicado no Nutrition Journal. Neste outro estudo, o consumo de xarope de milho de alta frutose foi associado ao aumento da gordura do fígado e à obesidade em adolescentes. Já aqui, o título deixa a conclusão explícita. Xarope de frutose de milho induz a lesão inflamatória e a obesidade ao alterar a microbiota intestinal e o metabolismo do ácido araquidônico relacionado à microbiota intestinal. Vale lembrar que o intestino é conhecido como o segundo cérebro, porque tem mais neurônios do que a espinha dorsal e influencia em vários sistemas no corpo humano, inclusive em problemas mentais e no desenvolvimento psicológico. Não por acaso, os danos ao intestino criam um ouroboros do declínio cognitivo, porque a pessoa passa a ter um raciocínio mais lento por causa de um ingrediente ruim e com o uso prolongado desse ingrediente ruim, ela ficará mais passiva e sujeita a permitir mais ingredientes ruins na comida. Eu uso o exemplo dos produtos da mesma marca e modelo porque ele mostra com muita clareza a diferença de tratamento dispensado a um consumidor inteligente e a um consumidor idiotizado. A marca e o produto são iguais. O que muda são as leis de um país, baseadas na cobrança do consumidor. Ao final e ao princípio, é o cidadão que determina como será tratado. E assim é na política com eleitores. Um eleitorado que aprova tudo o que o seu político faz não é um cidadão pleno, porque ele abre mão do seu maior poder, o poder de, coletivamente, controlar o político pago com seus impostos para lhe representar. O eleitor idiotizado é um carimbador, um instrumento que só serve para a transferência de poder, um ser que trabalha para sustentar uma estrutura bilionária, mas que não exige nada em retorno. Ele é o pior cúmplice que existe, porque se rebaixa à posição de mero acessório de crimes e falcatruas dos quais ele nunca se beneficia. Ao contrário, ele é a própria vítima do que permite ser feito em seu nome. Todo cúmplice de um mal que lhe prejudica é uma aberração da natureza e é menos respeitável do que um animal, porque até um boi dá coice em quem lhe tenta vacinar à força. Nos Estados Unidos, uma das narrativas mais usadas para permitir o uso de ingredientes prejudiciais à saúde vinha de políticos da direita. Eu acompanho o assunto há anos e resumo aqui o argumento para justificar ingredientes prejudiciais à saúde. Abre aspas. O Estado não se presta e não tem que se meter na vida do cidadão. Cada um come o que quer. Fecha aspas. Sob essa mesma história da carochinha libertária, a direita norte-americana também defendia a ideia esdrúxula de que os rótulos dos alimentos não deveriam ser obrigados a informar o consumidor se o alimento continha ou não produtos geneticamente modificados. Parece mentira, mas em nome do pertencimento a um culto ideológico, asnos humanos acreditaram que não saber o que estavam comendo era um direito e uma liberdade. Hoje a situação mudou. Donald Trump, político considerado de extrema direita por pessoas de baixa cognição, é quem está revolucionando a indústria de porcarias alimentícias nos Estados Unidos, enfrentando um dos lobbies mais poderosos e bilionários, porque assim demandaram seus eleitores. No Brasil, este e outros sonhos estão cada vez mais distantes, porque aqui não temos cidadãos. O que temos são torcedores fanáticos que aceitam tudo e demandam nada. Eles são incapazes de exigir respeito. Ao contrário, eles acreditam que são eles que devem respeito e reverência a quem elegeram para representá-los. Na esquerda, os exemplos da anulação de valores sagrados em nome do fanatismo partidário são longos demais para um artigo.
A esquerda que eu um dia defendi era contra o uso de publicidade estatal e fazia campanha pelo fim da transferência dos meus impostos a redes bilionárias de comunicação. Aquela esquerda também lutava contra a corrupção, uma das suas maiores bandeiras. Ela era a favor da liberdade contra a censura. Ela era contra o assalto ao pobre e o maltrato a idosos. Na direita, infelizmente, a coisa parece ir pelo mesmo caminho. Uma indicação recente desse fenômeno é o curioso caso dos deputados de direita que votaram a favor da prisão de 5 anos para qualquer pai de família que gritar a palavra macaco num estádio de futebol, sancionando de uma vez só o identitarismo e a censura que a direita brasileira passou os últimos anos condenando. Que políticos traiam o que prometeram é algo trivial e até esperado. O que é repugnante é ver o eleitor desses políticos defendendo a traição. Esses adoradores de políticos estão a ponto de pedir desculpas por terem sido traídos. Todos esses, de direita, esquerda e centro, que apoiam uma ação que os prejudica, são a mesma coisa. Não valem como medida e pouco valem como cidadãos ou indivíduos, porque eles não se veem como tal. São todos cultistas fanáticos, carimbadores de aluguel, idólatras que só servem como números, avalizando uma democracia que eles não fazem a menor questão de praticar. Pessoas pouco inteligentes acham que é coerente defender a mesma pessoa, quando coerência, obviamente, é defender os próprios valores e ideias. Num raro arroubo de concisão, eu descrevi o que acredito ser uma hierarquia correta para o voto inteligente. O político está acima do partido. As ideias estão acima do político. Os atos estão acima das ideias. O link para este artigo encontra-se na descrição do vídeo.